Fala galerinha do nono ano, beleza? Tudo certo? Então, vim aqui hoje para trazer para vocês uma aulinha de revisão, né, sobre os conteúdos da nossa prova. Lembrando que na nossa prova vai cair uma questãozinha de relações métricas no triângulo retângulo e mais outras questões, tudo envolvendo equação de segundo grau, tá? Como a gente tem um tempo que não viu relações métricas, né? Eu vim aqui trazer um resuminho para vocês, relembrar algumas coisas. Depois a gente entra aí com tudo em equação do segundo grau, tá bom? Que seria aí o mais importante para nossa prova. Imagina aqui, ó, que eu tenho um triângulo retângulo, certo? E esse meu triângulo retângulo, a gente já trabalhou com ele esse ano, quando a gente trabalhou com Teorema de Pitágoras, né? Lá em Teorema de Pitágoras, a gente viu que o triângulo ele tem três lados. O lado que é oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa e os outros dois a gente chama de cateto, certo? Chama de cateto. Aí, quando a gente vai falar de relações métricas, além de cateto e hipotenusa, a gente também tem quem? As projeções, né? M e N e o H, tá bem? Olha só, acompanha aqui comigo. Observando lá o nosso triângulo anterior, tá? O A seria a hipotenusa, o B é um cateto, o C é outro cateto, H seria a altura, o M é a projeção. Projeção de quem? Projeção do cateto B, tá? Ou seja, o B sempre fica junto com o M, tá bem? E o N seria a projeção do cateto C. Tudo jóia? E aqui eu trouxe as fórmulas para vocês, né? Onde a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, a gente já trabalhou com isso, certo? Seria o teorema de Pitágoras. Essa é a primeira relação métrica aí, tá? A segunda relação métrica traz que a hipotenusa vezes a altura é igual o produto dos catetos, tá? B ao quadrado é igual a vezes m. Por que eu quis frisar que o m é a projeção do cateto B? Tá? Porque aqui, ó, na hora de utilizar as fórmulas, o B vai estar junto com o M, né? Então, B ao quadrado é igual a vezes M. E o C? Quem foi que eu falei que o C fica junto? Ó, o C e o N, né? Ou seja, C ao quadrado é igual a vezes N, né? Além dessas, a gente tem que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, h ao quadrado é igual a m vezes n. E a última aqui, ela não é uma relação métrica, tá? Mas ela é por observação. A gente entende que a hipotenusa é igual à soma das projeções, tá? Eu não quis muito focar nisso daqui, pessoal, porque só vai ser uma questão. Não vai ser tão interessante eu focar muito tempo nisso, não, tá? Já passei em sala, já fizemos diversas atividades sobre isso, tá bem? Vamos dar continuidade aqui, ó, porque agora sim a gente vai entrar no conteúdo que eu considero mais importante da nossa prova, tá? Seria o conteúdo de equações do segundo grau, certo? O nosso livro cansa de dizer que a forma geral da equação do segundo grau, ela é ax ao quadrado mais bx mais C igual a zero, né? Onde o A, o B e o C, eles são os coeficientes numéricos, né? Onde vai ter número ali. E o X, a gente já conhece desde lá do sexto ano, do sétimo, que a gente considera ele como uma incógnita, né? Um valor a ser descoberto, tá bem? Lembra do seguinte, quando a gente fala de equação de segundo grau, o coeficiente A, ele sempre acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B, ele sempre acompanha quem? O x. E o coeficiente C não tem incógnita junto com ele, ou seja, ele é um termo independente, ele não depende de nenhuma incógnita, tá certo? Trouxe para vocês a informação de que nós temos dois tipos de equações: equação completa e equação incompleta, tá? A equação completa é aquela que possui os três coeficientes, ou seja, vai ter três termos: coeficiente A, B e C, né? Nós temos também as equações que são incompletas, onde nós temos que, para ela ser incompleta, os coeficientes B e C, ou pode acontecer de ser B ou C, né? Ter os dois sendo zero, tá? E a gente tem que ficar atento a isso daí. Por quê? Equação completa a gente trabalhou de montão e foi o último que a gente trabalhou pelo momento, né? Mas a parte de equação incompleta a gente trabalhou um tempinho atrás, tem gente que não lembra. Só quero lembrar vocês o seguinte, tá? Eu acredito que eu falei em todas as salas. É... Quando a gente está vendo uma equação incompleta, dá para se fazer por Bhaskara também, tá? Você tem que ficar atento porque um dos valores vai ser zero, mas
dá para se fazer por Bhaskara, tá? Olha só. Só chamar a atenção também que o coeficiente A não pode ser igual a zero, pois assim a equação torna-se do primeiro grau, né? A gente já tinha falado sobre isso em sala também, deixei bem frisado com vocês, certinho? Forma de resolução de uma equação incompleta. Quando C é igual a zero, ou seja, quando não tem o termo independente. O que a gente utiliza? A gente utiliza o fator comum, olha lá, ó. Fator comum, tá? Fator comum a gente trabalhou recentemente em casos de fatoração, né? Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. X ao quadrado mais 2x igual a zero, sendo o conjunto universo o conjunto dos reais, né? Observa que eu falo assim o seguinte, ó. X é o fator comum, pois isso colocamos ele em evidência, né? O que é colocar em evidência? É separar ele, deixar ele em destaque, tá? E aí, ó, deixei ele em destaque. E aí, eu coloquei que x vezes x mais 2 é igual a zero. De onde é que saiu esse x mais 2? Né? Os valores que ficam dentro dos parênteses são os resultados da divisão de cada termo da equação pelo fator comum, né? Ou seja, a minha equação original está aqui, eu sei que x aqui, ó, é o meu fator comum, é a mesma coisa de eu vir aqui e dividir o primeiro termo pelo x e o segundo termo pelo x, chegando à conclusão de que, dentro do parêntese, fica x mais 2, tá? Lembrando que essa multiplicação tem que ser igual a zero, né? Com isso, a gente tem que lembrar que, para que uma multiplicação dê zero, um dos fatores precisa ser zero. Logo, um dos termos tem que ser zero, pessoal. No caso, ou o x é zero, ou o x mais 2 é igual a zero. Olha o que eu falei lá. Ó. Aplique a equação do primeiro grau para isolar a incógnita e descobrir o seu valor. Então, quem é que está junto com o x aqui? É o 2, positivo. Joga ele para o outro lado o quê? Negativo, né? Ficou 0 menos 2, que é igual a menos 2, né? Encontramos os dois valores de x, a gente tem que fazer o quê? O conjunto solução, mega importante aí, né, pessoal? Sempre friso com vocês em sala. Não esquece de colocar conjunto solução. Pode tirar nota isso daí, né? Então tá lá, ó. Solução é igual a menos 2 e 0. Não se esqueça do conjunto solução e de colocá-lo em ordem crescente, ou seja, o menor primeiro, depois vem o maior, né? Deixei aqui alguns exemplos para a gente resolver aqui ao vivo. Então dá uma olhada aqui, ó. 3x ao quadrado mais 6x igual a zero. Quem que é o fator comum? Nesse caso aqui é o 3x, o fator comum, tá? Então, o 3x ele multiplica com quem? Faz a divisão do primeiro termo pelo 3x. 3x ao quadrado dividido por x vai dar x. Mais, né? Tem o sinal de mais aqui, ó. Então, 6x dividido por 3x vai dar 2. Isso daqui tem que ser igual a zero, né? Ou seja, para que uma multiplicação dê zero, um dos fatores tem que ser zero. Neste caso, ou o 3x é igual a zero, mas eu não quero saber o valor de 3x, eu quero saber o valor de x. O 3 está fazendo o que com ele? Multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então vai ficar x é igual a 0 dividido por 3. Quanto que é 0 dividido por 3? 0, né? Então, achei já um valor para x. Tá bem? Vamos achar o outro? Como que faz para descobrir o outro? Pega o que está dentro do parêntese e joga ele para uma equação do segundo grau, né? Do primeiro grau, perdão. Vai ficar x mais 2 igual a zero. Por quê? Ou é 3x ou é x mais 2 igual a zero. Esse 2 está positivo, joga ele para o outro lado negativo. 0 menos 2. X é igual a menos 2. Prontinho? Tá aqui os meus dois valores para x, né? Eu falta colocar só o conjunto de solução, que nesse caso vai ser menos 2 e 0. Lembra, dica, tá? Sempre que for uma equação incompleta e o C for igual a zero, ou seja, só tem o termo A, o coeficiente A e o coeficiente B, uma das soluções vai ser sempre zero. Uma delas é zero, a outra você tem que correr atrás. Normalmente é a que está dentro do parêntese ali, tá? Não se esquece disso não. Pronto, criei aqui o meu conjunto de solução. Vou fazer outro exemplo agora. Olha lá. X ao quadrado menos 15x é igual a zero. É sempre molezinha assim, pessoal, tá? Não tem pra onde fugir, não. Então aqui, ó, o x é o fator comum. Divide x ao quadrado por x, dá x. Agora aqui, ó, o sinal, menos, né? 15x dividido por x vai dar 15. Isso é igual a zero, né? Então aqui, ó, a gente sabe que uma multiplicação que dá zero, um dos fatores tem que ser zero. Nesse caso, ou o x é zero, pronto, já achei que um deles é zero. Agora, tem que procurar o valor do outro, né? Que seria o que está dentro do parêntese. X menos 15 igual a zero. Tudo bem?
Então aqui, ó, vai ficar, esse 15 está negativo, passa para o outro lado positivo. X é igual a 15. Beleza, galerinha? Descobrimos os dois valores de x, falta fazer o quê? Conjunto de solução. Conta lá, ó. Solução é igual, em ordem crescente, 0 e 15. Tá, pessoal? Então, tranquilo, cara. Isso aqui no nono ano a gente tem que saber fazer de olho fechado, tá? Não pode ter dificuldade nisso, certo? Dando continuidade aqui, vamos nessa. Olha só. Eu trouxe também a opção de que quando for b igual a zero, né? Ou seja, só tem o coeficiente a e o coeficiente c, certinho? Então, quando b é igual a zero, devemos isolar o termo independente. Continuando aqui, pessoal, perdão, tá? Vamos lá. Então, assim, ó, quando b for igual a zero, devemos isolar o termo independente, ou seja, joga ele para o outro lado da igualdade, tá? Se ele já estiver lá, já está isolado, a gente só trabalha ali como se fosse uma equação mesmo, tá? Olha o exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 100 é igual a zero, né? O termo independente é aquele que não possui incógnita junto a ele. No caso aqui, o termo independente é o menos 100, né? No próximo passo, ó, x ao quadrado é igual a 100. Ou seja, troque o coeficiente c de lado. E lembre-se, trocou de lado, trocou de sinal. Ou seja, o 100 que era negativo, ele foi para o outro lado positivo, né? Então aqui, a gente vem e se de um lado tem a potenciação, joga para o outro lado a raiz, né? Olha o que eu escrevi aqui. Se junto com a incógnita tem uma potenciação, passamos para o outro lado uma radiciação. Isso a gente já sabe também, tá? Lembra do seguinte, lembre-se que ao encontrar o valor da raiz, usamos como resposta os sinais positivo e negativo, né? Ou seja, é mais ou menos ao valor lá que seria o resultado da raiz quadrada, tá? Perdão. Então aqui, ó, solução, menos 10 e 10. Lembra de usar sempre o conjunto de solução em ordem crescente. Eu estou escrevendo para vocês toda hora. Conjunto de solução, ordem crescente. Tá, pessoal? Já falei muito em sala. Tá escrito aqui no nosso vídeo. Certinho? Trouxe alguns exemplos aqui pra gente, ó. Olha só. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Ou seja, quem é o termo independente aqui? É o 9, né? Tá negativo, vai pro outro lado, positivo. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 9, né? Se de um lado tem potência, joga para o outro lado raiz. Vai ficar x igual a raiz de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3, né? Só não esquece de colocar o mais ou menos. Certinho? Encontrei o valor da incógnita, faz o conjunto de solução. Lá, ó. Solução em ordem crescente, menos 3 e 3. Tudo bem? Próximo exemplo aqui que eu quis trazer para vocês, ele é interessante, tá? Só vou diminuir aqui o tamanho do pincel, porque vai precisar de um pouquinho mais de espaço. Aqui. 8x ao quadrado menos 320 é igual a zero. Então, isolando o coeficiente c, que seria menos 320, vai para o outro lado positivo, né? 8x ao quadrado é igual a 320. Como eu não quero saber o valor de 8x ao quadrado, eu quero saber o valor de x, esse 8 que está com ele vai para o outro lado, né? Então aqui, ó, x ao quadrado é igual. Se o 8 está multiplicando, passa ele dividindo, tá? Quanto que é 320 dividido por 8? X ao quadrado é igual a 40. Se de um lado tem potência, joga para o outro lado raiz. Então aqui, x é igual a raiz quadrada de 40, né? Lembrando, tem que colocar o quê? Mais ou menos. Aí você me pergunta, ué, professor, mas você não resolveu a raiz? É porque essa raiz não é uma raiz exata, né? Ela existe, só não é exata. E aí a gente tem duas opções, tá? Primeira coisa é deixar esse menos raiz de 40 mais raiz de 40 como solução. E aqui, ó, solução menos, segundo, menos a raiz de 40, que é a raiz de 40 positivo. Ou eu posso vir aqui e fazer uma coisinha que a gente já fez esse ano, que é o quê? Quando eu não sei o valor da raiz, eu posso simplificar ela, né? Pego o 40, ó, e jogo ele no paredão. Por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, e por 5 dá 1. Teve aqui um grupo que formou, ó, 2 e 2, é a mesma coisa que 2 ao quadrado, posso cortar. Ou seja, o 2 sai da raiz e o que fica dentro? A multiplicação entre esses dois. 2 vezes 5, 10. Né? Ou seja, pode ser também mais ou menos 2 raiz de 10.
tá? Eu gosto de dar essas opções, pessoal, porque lá na nossa prova pode aparecer uma coisinha dessa daqui, né? Pode aparecer ou não pode aparecer. Não vou deixar tão na cara assim também, né? Então, lá, menos 2 raiz de 10 e 2 raiz de 10. Tá aí dois tipos de conjunto de solução que pode ser nessa resposta. Tá bem? Já falamos então das equações incompletas. Vamos partir agora para a equação completa, né? Temos mais de um método de resolução. Então, use aquele em que você tenha mais facilidade, né? A gente pode resolver por Bhaskara, a gente pode resolver por soma e produto. Certo, pessoal? Você escolhe o que você quiser. Lá na prova a gente não te obriga a resolver por um deles. Resolvendo é o interessante, né? E também não pode tirar a resposta do nada. Então, deixe sempre registrado seus cálculos e tudo mais, porque com aqueles cálculos ali a gente pode conseguir pontuar algo caso você erre só lá no finalzinho. Tudo bem? Olha só. Utilizando a fórmula de Bhaskara. Para se resolver uma equação completa usando a fórmula de Bhaskara, devemos seguir um passo a passo. Acompanhe. Primeiro, encontrar o valor dos coeficientes numéricos. Quem são eles? O A, o B e o C. Depois, use a fórmula b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C e encontre o valor do discriminante da equação. Também chamamos de delta, né, pessoal? A gente representa ele pela letra grega delta, tá? Normalmente a gente chama só de delta. Quase não fala discriminante, mas é interessante você saber o que significa discriminante, tá? E aí, um adendo aqui nesse passo a passo é a gente entender que o valor de delta é muito importante, pois é ele quem vai definir a quantidade de soluções que teremos. Olha só, se delta é maior do que zero, teremos duas soluções. Se delta é igual a zero, teremos apenas uma solução. E se delta é menor do que zero, já falei, comemora. Por quê? Não teremos solução real, né? Vai ser a solução conjunto vazio, né? Então lá, tirando essa parte do delta, né? Continuando ali o passo a passo. Após encontrarmos o valor de delta, usamos a fórmula de Bhaskara para encontrar a solução. É o último passo. Qual que é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, acabei de lembrar disso, tá? Tem gente que leva a incógnita para resolução através de Bhaskara. Não leva, pessoal. Quando a gente trabalha por Bhaskara, a gente não leva a incógnita lá para dentro da conta, tá? O x aqui da nossa equação, ó, ele fica bem aqui no cantinho só, isolado. A gente só trabalha com os valores dos coeficientes, o valor do delta, e existe aqui alguns coeficientes numéricos que a gente trabalha também, tá? Novamente, lembre-se de usar o conjunto de solução em ordem crescente, tá? Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. Primeiro passo, encontrar o valor de A, B e C. Então lá, ó, o valor de A, o valor de B e o valor de C. O A, nesse caso, vale 1, o B, menos 8 e o C vale 15, tá? Agora, a gente vem aqui, ó, e vai atrás do valor do delta, né? Eu gosto de colocar a fórmula porque é bom que a gente vai repetindo ela e vai lembrando, tá? Toda vez. É b ao quadrado menos 4ac. Lembra que o 4ac eles estão se multiplicando, né? Vamos lá. Delta é igual a menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 15. Delta é igual a menos 8 ao quadrado é 64. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Vezes 15 vai dar menos 60. Delta aqui então vai ser igual a 4, né? Olha lá para o delta, ó. Esse delta ele é maior que zero, menor que zero ou igual a zero? Maior que zero, né? Se ele é maior que zero, eu tenho quantas soluções? Duas, tá bom? Vamos procurar elas? Utilizando agora a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Substituindo agora os valores, vai ficar assim, ó. Menos 8, tomar cuidado com isso aqui, né? Porque a gente tem que saber resolver. Mais ou menos a raiz do delta, que vale 4. Tudo isso sobre 2 vezes a, que no caso vale 1, né? Resolvendo logo aqui embaixo, ó, vai chegar à conclusão de que esse menos faz com que esse menos 8 vire positivo. Então, 8, né? 8, mais ou menos, o valor da raiz quadrada de 4, 2. Tudo isso sobre 2 vezes 1, 2.
Vamos agora atrás do x1 e do x2. Se você quiser chamar de x', x2 linhas, é você que sabe, tá, pessoal? Chegando na solução aí, eu já estou mega satisfeito. x1, eu vou usar o resultado da raiz quadrada positiva, né? Vai ficar 8 mais 2 sobre 2. 8 mais 2 é 10. 10 sobre 2 é igual a 5. Achei uma solução. Agora eu vou usar no x2 o valor que deu lá da raiz quadrada, negativo. Então vai ficar x2 é igual a 8 menos 2 agora sobre 2. 8 menos 2 é 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Encontrei minhas duas raízes. O que está faltando fazer? O conjunto solução, né? Então vem aqui, ó. Solução em ordem crescente, 3 e 5. Tá aí, então, a resolução, tá? Bem rapidinha. Vários alunos já estão falando que sim, já sabe fazer de código, sabe fazer de cabeça. Isso é ótimo, né? Espero que todos consigam fazer realmente nossa prova, tá bom? Vamos dar continuidade que tem mais dois exemplos, olha só. Agora é x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Então a gente vai lá, primeira coisa, descobrir o valor de A, de B e de C. Quem é o A? 1. Quem é o B? Menos 4. Quem é o C? 4 positivo. Depois disso, ó, fórmula do delta. P ao quadrado menos 4AC. Substituindo os valores, vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Tá? Aqui, ó, delta é igual. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. 16 menos 16 é igual a 0. Olha aí que interessante, a gente viu que delta é igual a 0. Ou seja, pelo que já tinha falado anteriormente, quando delta é 0, a gente vai ter quantas soluções? Apenas uma solução, né? Então não precisa ficar quebrando a cabeça para procurar duas. Usa agora a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores, vai ficar menos 4 mais ou menos a raiz de 0. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Pergunta, esse raiz de 0 vai me fazer alguma diferença? Não vai, porque é 0, né? Então eu já vim aqui, ó, corto ela, tá? O que vai sobrar ali agora para eu fazer? Esse menos faz com que esse menos 4 vire positivo. Então, 4 sobre 2 vezes 1, que vai dar 2. Ou seja, a minha solução aqui vai ser apenas o 2. Se eu calculasse x1 e x2, vocês iam perceber que o valor de x ia chegar na mesma solução, que seria o 2, né? Tá? Então, nesse caso aqui, ó, encontrou o valor da incógnita, coloca dentro do conjunto de solução, só tem um mesmo, né? E finalizou. Tá bem? Vamos continuar? Tem mais um exemplo? Aqui, x ao quadrado menos 7x mais 20 igual a 0. De novo, primeira coisa a se fazer, descobrir o A, o B e o C. O A, nesse caso, vale 1, o B, menos 7 e o C vale 20, né? Agora aqui, delta, qual que é a fórmula? B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual. Substituindo agora, tá? Vai ficar, perdão, vai ficar aqui, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 20. Delta é igual, menos 7 ao quadrado, 49. 4 vezes 1 é 4, vezes 20 é 80. Vai ficar menos 80. E olha só o que vai acontecer. O delta vai ser um valor negativo, menos 31. E quando o delta é negativo, o que eu falo para vocês? Comemora, galera, tá? Comemora, porque agora a gente já sabe qual é o conjunto de solução. Não existe uma raiz de número negativo, né? Raiz quadrada. Ou seja, meu conjunto de solução é um conjunto vazio. Bom, beleza? Vamos dar continuidade aqui com o nosso conteúdo, tá? Porque agora é o outro jeito de se resolver uma equação de segundo grau. A gente pode utilizar a soma e produto, né? Que tem uma forma geral, que é x ao quadrado menos sx mais p. Esse s aqui se relaciona à operação da soma, esse p se relaciona à operação de produto, tá? Para descobrir o valor da soma é menos b sobre a e o valor do produto é c sobre a. Tá? Essa formulazinha aqui, pessoal, eu já falei para vocês, a gente já fez em sala, falei, ó, nem é tão interessante assim, tá? O que vai ser interessante é você entender o porquê que esse menos está aqui, ó.
Tudo bem? Vamos lá. Para se encontrar as soluções usando soma e produto, o recomendado é que o valor de A seja 1. Então, o interessante para a gente resolver através de soma e produto é quando o coeficiente, ou seja, o número que está junto com o x ao quadrado, seja 1. Ou seja, vai estar só x ao quadrado, tá? Beleza? Então, aqui, ó. Busque dois valores que somados resultam no oposto do termo do meio. Ou seja, esse oposto aqui está relacionado àquele negativo que eu circulei lá anteriormente, né? É o termo do meio, só que o oposto dele. Se ele é positivo, vira negativo. Se ele é negativo, vira positivo, tá? Então lá, o oposto do termo do meio e esses mesmos dois valores se multiplicando resultam no último termo, tá bem? Exemplo, x ao quadrado menos 11x mais 18 igual a zero. Olha só, a soma, né, tem que dar aqui, ó, 11. Por que 11? Olha só quem era o coeficiente aqui. Era o menos 11, né? Ou seja, pessoal, tem que pegar o termo do meio e trocar o sinal dele. Se ele é negativo, ele vira positivo. E o último termo mantém, conserva o sinal dele, né? Então lá, que dois números que somados dão 11 e que se multiplicando dá 18, vai ser o 2 e o 9, né? Devemos buscar dois valores que somados resultam em 11 e que se multiplicando dê 18. Os valores são 2 e 9. Não se esqueça do conjunto de solução, sempre em ordem crescente. Olha lá, ó, conjunto de solução em ordem crescente, tá? Trouxe aqui também alguns exemplos pra gente. X ao quadrado menos 13x mais 40. Então lá, ó, vamos montar aqui o nosso esqueminha. Soma, produto. Olha lá. Agora aqui, a gente tem que descobrir dois números que somando dá o oposto desse termo aqui. Se ele é menos 13, tem que dar quanto? 13. E aqui a multiplicação tem que dar 40, né? E aí vai quebrando a cabeça um pouquinho até entender que se eu pegar 5 mais 3, 3 não, né? Mais 8, vai dar 13. E se eu pegar 5 vezes 8, vai dar 40, né? Ou seja, quem é o meu conjunto de solução? Por em ordem crescente, 5 e 8. Tá certo, pessoal? Vamos continuar aí, porque isso aqui a gente resolve rapidão. Quem pegar as manhas de resolver através de soma e produto, tá feito. Não perde tempo fazendo fórmula de Bhaskara. Se você tem facilidade, show de bola, tranquilo, tá? Olha outro exemplo aqui. Monta o esqueminha de novo. Soma tem que dar o oposto desse termo aqui. Então, se ele é mais 4 ali, tem que ser aqui menos 4, né? E o produto tem que dar menos 60, né? Aí seria esse último termo aqui, ó. Dois números que somando vai dar menos 4, que se multiplicando vai dar menos 60, né? Observa que o sinal que ficou aqui é negativo, pessoal. Ou seja, o maior número, ele é negativo, né? Então, a gente entende que se o maior número é negativo e a multiplicação deles dá 60, uma que está bem na cara é 10 vezes 6, né? Só que como o maior tem que ser negativo, vai ser menos 10 e 6. Olha lá, menos 10 e 6. Também multiplicando vai dar o menos 60, né? Tá encontrando aqui então o nosso conjunto de solução em ordem crescente, menos 10 e 6. Tá bom? Beleza? Tem só mais um pedacinho, pessoal, que a gente viu, né? Seria como obter a equação do segundo grau conhecendo suas raízes, tá? Lembre-se da forma geral. De novo, x ao quadrado menos fx mais p é igual a zero. Com ela em mente, devemos pegar as raízes dadas, somá-las e multiplicá-las. Então, lá, exemplo aqui, menos 7 e 4, né? Lembrar do seguinte, ó, tem mais de um S aqui, então tem que tomar cuidado. Esse S aqui representa o quê? Conjunto de solução, né? Esse S aqui, ó, é soma, tá? O que que eu tenho que fazer aqui, galera? Olha só. Ele me deu o menos 7 e o 4 como solução. A gente utiliza soma e produto para se resolver isso aqui e chegar na equação original, tá? Então vai ficar menos 7 mais o 4, tá feito aqui, ó. E a gente pega esses dois valores e multiplica eles também, né? Quanto que deu a multiplicação? Menos 7, perdão, a adição. Menos 7 mais 4, conserva o sinal do maior e subtrai, deu menos 3. Na multiplicação, menos 7 vezes 4 deu menos 28.
Galera, de novo, eu quero chamar a atenção para isso daqui, ó. Esse sinalzinho de menos. O que que ele representa? O valor que eu encontrar na soma, ele vai para a equação original, sendo o oposto desse número, né? Ou seja, se aqui deu menos 3, lá na minha equação original, ó, quem é que tá lá? É o 3 positivo, tá? É bestinha, cara. Muito bestinha isso daqui, certo? Olha só. Logo, a equação que possui esse conjunto é sempre começa com x ao quadrado. O oposto do resultado da soma e o do produto, ó, mantém o mesmo. Olha lá, era menos 28, continuou aqui sendo o menos 28, tá? Eu deixei aqui também algumas resoluções para a gente fazer. Olha lá, soma, resolva, perdão, solução 5 e 7. O que que eu tenho que fazer aqui? Monto o meu esqueminha de soma e produto. Soma, produto. Coloco os valores aqui dentro, né? O 5 e o 7. 5 mais 7 vai dar 12. Produto. 5 vezes 7 vai dar 35. Ambos positivos, né? Qual que vai ser a equação que eu vou formar a partir daqui? Sempre começa com x ao quadrado. Esse termo do meio, que é o que vem depois, é o valor da soma com o sinal trocado. Se ele deu positivo ali, aqui é negativo. Menos 12x, aqui ele é positivo, ó, mantém o valor do produto igual a zero. Morreu questão, tá? Morreu a questão. Muito fácil isso aqui, tá? Próximo exemplo. Aqui, solução, menos 3 e 9. O que que a gente faz? Monta o esqueminha. Mais a soma, né? E o produto. Entre quem? Entre aqueles dois valores ali. Entre o menos 3 e o 9. Menos 3 e 9. Menos 3 mais 9 são sinais opostos. Conserva o sinal do maior e subtrai. Que no caso aqui é 6 positivo, né? O produto, menos 3 vezes 9 vai ser menos 27. Qual que vai ser a equação formada através desse exemplo aqui? O primeiro é sempre x ao quadrado. Depois, o termo que deu na soma com o sinal oposto, ou seja, se deu 6 positivo, aqui vai ser menos 6x. Lembra de colocar o x. Pelo amor de Deus, pessoal. O termo do meio tem que ter x. E o último termo é só repetir, no caso aqui é o menos 27. Isso é igual a zero, né? A equação de segundo grau tem que estar igual a zero. Tudo bem? Último exemplinho aqui que eu trouxe para vocês, para essa atividade, é a gente pegar aqui então, né, a soma entre essas duas raízes e o produto entre essas duas raízes. A soma, eu venho aqui, ó, menos 1 mais 2. O produto, menos 1 vezes 2. Menos 1 mais 2 vai dar o quê? Um positivo, né? Conserva o sinal do maior e subtrai. Menos 1 vezes 2, sinais opostos, sempre dá negativo, e multiplica. 2 vezes 1, 2. Né? Agora vamos lá, ó, vamos montar aqui a nossa equação. Sempre começa com quem? X ao quadrado. X ao quadrado. Tomar cuidado, né? Porque aqui deu positivo, vem para cá, negativo. Então, menos 1x, é obrigado a colocar esse 1? Não. A gente até evita de colocar ele, tá? Então aqui, ó, deixa só o x e acompanha aqui o resultado da multiplicação. Menos 2 e isso é igual a zero. Tá bom, pessoal? Sim, em relação a conteúdo, foi isso que a gente viu aí durante essa segunda parte do bimestre, tá? Eu queria deixar um recadinho para vocês revisarem. Vamos lá, ó, revise as questões do coração, que eu pedi para vocês guardarem no coração, tá? Revise elas aí, certo? Reveja, faça tudo de novo, faz separado sem olhar a resposta anterior, depois compara, tá? E aí eu queria deixar também um recadinho para vocês de boa prova, tá? Espero que todos aí consigam tirar uma nota satisfatória para vocês, tá? Quem estuda muito, tira nota boa. Quem estuda pouco, pessoal, é muito difícil aí fugir do óbvio, né? Que é tirar nota ruim, tá? Espero que ninguém tire essa nota, tá? Então, tchau, tchau para vocês. Até a próxima, galera.